Vamos ler a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 27. A princípio, faremos uma leitura nos versos do verso 18 até o verso de número 25. Atos, capítulo 27, do verso 18 ao verso 25. Quem encontrou pode dizer amém. Amém. Essa palavra foi escrita por Lucas em relação à viagem de Paulo para a Itália. Ele diz assim: andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muitos que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse relato, como já citado nessa noite, escrito por Lucas, ele é um relato muito positivo no meio de um momento de muita turbulência. Quando a gente lê o capítulo 27 e a primeira parte do capítulo 28 do livro de Atos, nós nos deparamos com a ocasião que Paulo, juntamente com outros prisioneiros, foram enviados para Roma, para a Itália, para serem apresentados a César. No caso de Paulo, para ser apresentado a César. Esse contexto bíblico, ele deve ser observado para uma melhor compreensão. Ele deve ser observado por partes. A primeira parte vai do versículo de número 1 ao versículo de número 5, que nós poderíamos chamar de o primeiro trecho da viagem. Quando nós lemos esta palavra, aprendemos que possivelmente eles partiram da região de Cesareia, e em um barco adramantino, ou seja, um barco menor,
e que fazia um percurso também curto e que fazia uma viagem geralmente mais próxima do litoral. Não era uma embarcação que ia para alto mar, ele era um barco que fazia uma viagem sempre mais costeira, ali naquela região do mar Mediterrâneo. Então Paulo e outros prisioneiros, segundo o que diz a palavra de Deus no versículo de número 1, foram entregues a um centurião por nome Júlio. Júlio, então, o centurião, ficou responsável, claro, com muitos outros soldados, para escoltar Paulo e os demais prisioneiros que estavam sendo levados para a Itália. Quando eu analiso o capítulo 27, capítulo 28, eu imaginaria ou esperaria de forma humana, nessa viagem, um Paulo inteiramente abatido, porque injustamente o final do capítulo 26 mostra que ele não foi encontrado em culpa. Então injustamente ele está sendo levado, desonrado, humanamente falando, no meio de prisioneiros, como prisioneiro, sendo levado para ser apresentado a uma autoridade na Itália. Paulo, servo de Deus, ele tinha tudo, humanamente falando, para estar profundamente abatido, triste, decepcionado, diante de todas as intervenções contrárias a sua vida naquele momento da sua história. Mas aí, no primeiro momento dessa viagem, eles fazem uma navegação breve, costeira, e no versículo 3, a Bíblia diz que eles passam em Sidom, e depois, no versículo de número 4, quando eles retornam ainda nesse primeiro percurso da viagem, eles começam a experimentar um sinal de algo que eles viveriam terrivelmente naquela viagem. O versículo 4 diz que quando eles partiram ali da região de Sidom, eles começaram a navegar e começaram a sentir nesse percurso um incômodo, versículo 4, por causa de um vento contrário. Sempre que nós temos uma navegação, uma viagem marítima, aquática, e que a Bíblia fala de vento contrário, nós temos o ato, isso é lógico, isso é totalmente possível dentro da teologia sistemática, de fazermos uma aplicação de vento contrário sugerir adversidade, porque o vento contrário é nocivo a uma boa navegação. E eles, nesse primeiro momento do percurso, eles começam a sentir esse incômodo de um vento contrário que batia contra aquela embarcação, prejudicando de forma considerável aquela viagem. Está aí no versículo de número 5, que eles, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia, então com dificuldade eles conseguiram chegar em Mirra, na região da Lícia. E eles então ficaram ali, porque essa primeira embarcação não dava condição para que eles seguissem viagem, como era o propósito, até a Itália. Então, a partir do versículo 6 até o versículo 9, nós temos o segundo momento da viagem de Paulo e dos prisioneiros.
porque a partir do versículo de número 6, a Bíblia fala sobre um navio de Alexandria. E esse navio era um navio grande, era um navio de carga, e ele vinha trazendo muitos produtos, principalmente trigo, da região do Egito, navegando pelas águas do Mediterrâneo em direção à Itália, aquela região da Europa. E a Bíblia diz que todos esses prisioneiros, junto com o centurião e todos os soldados, foram embarcados no navio de Alexandria e iniciaram uma viagem agora, ganhando uma parte do alto mar, mais distante da costa, em direção ao destino final, que era a Itália. Mas aí, quando nós chegamos no versículo 7, novamente Lucas narra um momento de contrariedade nessa viagem. Quando chegamos no versículo de número 7, Lucas escreveu dizendo assim: e como por muitos dias navegávamos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte desse Nido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Observe bem que eles têm uma direção, eles têm um destino. Paulo está ali como prisioneiro, Lucas estava nessa embarcação como seu cooperador, estava acompanhando o apóstolo Paulo, e de repente, quando eles começam a navegar sobre águas mais profundas, eles começam a perceber que a viagem não estava transcorrendo na sua normalidade. Eles começaram a sofrer um considerável atraso, porque no versículo 7, repetindo, diz que eles estavam sendo prejudicados por causa de um vento constante. E aí o Lucas usa uma expressão assim: não nos permitindo o vento ir mais adiante. Tem que parar. Tem que parar. Ele chama aqui de piloto, que nós chamamos hoje de marinheiro. Os tripulantes entenderam que não dava mais para seguir viagem. Diz, é perigoso. Esse vento, ele pode aumentar, avolumar, e ele pode trazer para nós alguma dificuldade maior. Então nós vamos parar um pouco. Vamos parar um pouco. Não vamos seguir viagem agora. E aí a Bíblia diz que eles pararam em um porto na região de Creta, um lugar chamado Bom Porto, na região de Creta, e ficaram ali por muito tempo. Nós temos aqui até o versículo de número 9, até o versículo de número 10, nós temos aqui dois percursos. No primeiro percurso, um vento que causou algumas dificuldades, mas que não impediu eles chegarem até o porto, onde trocariam de embarcação para uma embarcação maior. Isso fala daquelas dificuldades do dia a dia, daquelas lutas diárias, mas que a gente consegue relevar, que a gente consegue administrar, e que a gente consegue caminhar com elas, porque elas não são tão intensas ao ponto de nos parar. No segundo momento, o vento ele já foi mais intenso. Olha que agora a embarcação é maior, olha que agora a embarcação tem mais recurso, mas ainda assim o vento ele foi tão prejudicial e ele provocou tanto atraso na viagem que o piloto ou o marinheiro, junto com os tripulantes, entenderam que era melhor dar
dar um tempo naquele porto, na região de Creta, para que eles não fossem prejudicados ainda mais na viagem. Aí esse vento é mais perigoso, mas não é o pior vento ainda. O primeiro vento prejudica, mas não paralisa. Então ele ainda não é o pior vento. O segundo vento prejudica, paralisa, mas não para a viagem por completo. Dá-se uma pausa, quem entende? Dá-se uma pausa, mas não determina que a viagem está encerrada. Mas ele já é um vento incômodo, mas ainda não é o pior vento. Mas apesar de esse vento não ser ainda o pior vento, observa que ele paralisa. Observa que ele consegue deter os tripulantes e os passageiros por um bom tempo. Quando nós lemos a palavra de Deus, diz que o vento não permitiu. Quem foi que não permitiu? O vento não permitiu que eles fossem mais adiante. O vento disse: vocês têm que parar. O vento disse: vocês não vão continuar. Quando eu digo disse, através do seu manifesto, da sua ação, do seu manifesto, da sua ação. E eles entenderam: tem que parar. Existem duas formas de parar que eu quero observar com a igreja nessa noite. Existe o parar com uma visão estratégica. Existe aquele momento que a gente para, e parar não significa findar. Você parou para melhorar as condições. Você parou para reforçar as condições. Então parar não significa acabar. Parar não significa colocar fim de forma definitiva nos seus objetivos. Então existe aquele momento que a gente para por uma questão de estratégia. Mas existe também a paralisia indesejada. A paralisia indesejada porque a gente não consegue, por causa dos fatores, principalmente externos, que abatem contra nós, que abatem contra a nossa casa, que abatem contra a nossa família, que abatem contra o nosso casamento, que abatem contra as nossas finanças, que abatem contra a nossa igreja, que nos impede de ir um pouco mais adiante. A gente gostaria de ir mais, a gente gostaria de avançar mais, mas a tempestade, o vento contrário, as adversidades, elas nos paralisam, nos impedindo ir um pouco mais adiante. E aqui eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite. Se você conseguiu ou consegue tirar de letra o primeiro vento que sopra, que incomoda, mas que não para, glória a Deus por isso. Mas se você está vivendo como que no segundo momento da viagem de Paulo, cuja o vento que se levantou contra ti, e olha que agora você está mais robusto, porque você está no barco maior. Olha que agora você pensava que estava mais preparado, porque você está em um barco maior, em um navio maior. Mas de repente o vento lhe incomodou tanto, as tribulações, as angústias, as expectativas, as indecisões, as frustrações, as decepções te incomodaram tanto que você está se sentindo paralisado na busca dos seus objetivos, que você não está conseguindo dar um passo mais adiante na busca dos seus objetivos. E Deus sabe, porque quando eu estou pregando nessa noite, o Espírito Santo está trazendo à mente de cada um de vocês quais são aqueles objetivos, aquele sonho, aquele projeto que de repente, por causa das adversidades, você não conseguiu ir adiante.
e você ainda está paralisado. Mas Deus está dizendo nessa noite: é tempo de levantar a âncora, é tempo de abrir as velas, porque o Senhor dos Exércitos, Ele estará contigo em todo o tempo e em qualquer circunstância para te ajudar e para te dar vitória. Não recua. Se você tiver que fazer um recuo estratégico, que ele seja breve, mas logo retome a viagem, logo retome o projeto, logo reaja, não fique parado por muito tempo. Mas se a paralisia não é uma estratégia, então Deus está falando contigo nessa noite: é tempo de levantar a tua cabeça, porque eu te ajudo, eu te fortaleço. Você crê nisso, meu irmão? Quando nós continuamos a leitura da palavra de Deus, versículo de número 9, pode ficar com a sua Bíblia aberta e medita sempre que eu citar. Versículo de número 9, aí Lucas escreveu dizendo assim: passando muito tempo. Olha que coisa, passaram muito tempo. Talvez o que dá a entender aqui é que eles extrapolaram o tempo. Talvez não fosse necessário ficar tanto tempo, mas se ficaram muito tempo por causa do vento, significa que durante todo esse tempo de paralisia, o vento continuou sendo incômodo, o vento continuou sendo uma pressão para que eles não tivessem coragem de avançar. Porque muitas vezes a gente pensa que recuar vai nos ajudar na hora que a gente quiser levantar e ir. Mas muitas vezes, quando a gente recua, e se esse recuo for de medo, se esse recuo for de insegurança, se esse recuo for por falta de confiança em Deus, tenha certeza, o vento não vai parar de soprar, mesmo você estando recuado. Porque o vento, o inimigo entende o seguinte: já que o vento amedronta ele, já que o vento aqui é luta, tá dando para entender, né? Já que o vento intimida ele, então eu vou continuar com o vento, porque ele vai continuar paralisado. Talvez você está esperando o vento passar para você levantar. Talvez você está esperando o vento passar para você agir. E é por isso que o vento não tem passado, porque o inimigo sabe que enquanto o vento não passar, você não age. Enquanto o vento não passar, você não levanta. Então levanta com o vento mesmo. Levanta com luta mesmo. Levanta com sofrimento mesmo. Levanta com angústia mesmo. Levanta mesmo com todas as contrariedades vindo contra ti, porque Deus vai te sustentar pela tua mão direita e vai te ajudar a vencer para a glória do seu nome. Se você crê nisso, dê glória a Jesus nesta noite. Não fique paralisado, porque se o inimigo perceber que o vento lhe paralisa, ele não vai deixar o vento cessar, para que você não se levante e não alcance o seu objetivo. Apesar dos pesares, Paulo entendia que era necessário ele se apresentar a César. Está aqui, ele fala claramente que Deus falou com ele que era necessário ele apresentar a César. Então Paulo tinha um objetivo. Paulo precisava chegar na Itália. O nome do Senhor seria glorificado, mesmo sendo algo assim tão tenebroso, mas o nome do Senhor seria glorificado. O inimigo está dizendo: mas eu tenho que impedir, eu tenho que matar Paulo nessa viagem, eu tenho que atrasar Paulo nessa viagem, eu não posso deixar Paulo chegar na Itália. Mas o Deus que está no barco está dizendo: eu vou te ajudar, e você vai chegar para a glória de Deus Pai. Aí diz, voltando ao versículo de número 9, passado muito tempo, aí diz assim, olha que coisa terrível: e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Então nesse momento,
exatamente quando o momento não era favorável, olha como eles estavam na contramão. Exatamente quando o momento não era favorável. Porque esse segundo vento, ele atrasava a viagem. Eles andavam devagar, mas antes de parar, eles estavam conseguindo avançar, milhas e milhas. Mas pararam por muito tempo. E aqui agora entra uma coisa muito perigosa. São pessoas que não têm sensibilidade espiritual para entender as questões do tempo. Quando era tempo de navegar, mesmo com as dificuldades, eles pararam. Agora que não era tempo favorável à navegação, eles se levantaram para navegar. Estão entendendo? Estão entendendo? Se levantaram para navegar. Olha o que diz aqui no versículo de número 9. Diz que não era mais tempo propício para a navegação, porque tinha passado o jejum. Do que é que Lucas está falando? Lucas está falando do dia da expiação. O dia da expiação, dentro desse episódio aqui, segundo os teólogos, foi no dia 5 de outubro, depois de Cristo. Logo no início do mês de novembro, é período de frio, de geada, de neve naquela região. Obviamente, por conta da proximidade do inverno, porque essas viagens duravam meses. Então, por conta da proximidade do inverno naquela região do Mediterrâneo, Paulo disse: agora não é hora de navegar. E existem duas coisas que nos levam a acreditar por que Paulo disse isso. Primeiro, por uma revelação divina. Segundo, se não foi por uma revelação divina, pela vasta experiência que ele tinha na navegação. Porque Paulo é um dos homens que mais navegaram na história da Bíblia para fazer a obra de Deus. Além de ter uma vasta história de mais de 5.500 horas de navegação, que Paulo tinha, mais de 5.500 horas de navegação, Paulo sempre navegou pelas águas do Mediterrâneo. Ele conhecia muito bem as águas do Mediterrâneo. Então, passou o dia da expiação, mês de outubro, logo chegaria o mês de novembro, e Paulo está dizendo: quando o mês de novembro chegar, nós vamos estar no meio do oceano. Se a gente partir agora, quando o mês de novembro chegar, quando o inverno chegar, porque o inverno chega com o mês de novembro, nós estaremos no meio do oceano, e esse tempo não é tempo propício para navegar. Não vamos agora não. Está aí no versículo de número 10. Vejo que, varões, veja que a navegação há de ser incômoda e com muito dano. Há de ser o quê? E com o quê? Muito dano. Isso aqui é uma profecia. Mas tem gente que não ouve a voz do pai. Tem gente que não ouve a voz do pastor. Tem gente que não ouve nem a voz de Deus. Ele diz assim: não vamos agora não. A gente teve tempo para não ir e não foi. Agora não é hora de ir. Agora é hora de ficar. Vamos esperar passar o inverno. Glória a Deus. Vamos esperar passar o inverno. Mas os tripulantes entendiam que aquela região e aquele porto não era um porto assim bacana para se passar o inverno, para invernar no inverno. Eles disseram: não, nós vamos para um porto melhor, que nos dê uma condição melhor, e nós passaremos o inverno lá. Então Paulo acabara de admoestá-los, dizendo: olha, essa navegação será incômoda, ela provocará muito dano
Aí ele diz assim: não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Não é hora de ir, é hora de parar. Mas olha o que diz o versículo de número 11. O centurião, junto com o piloto, mas o centurião cria mais no piloto do que no que dizia Paulo. Eu creio mais no médico do que diz Deus. Creio mais no advogado do que diz o profeta. Eu creio mais na razão. Então, nesse momento não é momento de ouvir profeta, de ouvir apóstolo. Então o centurião concordou com aquela viagem. Aí vamos para o versículo 13, porque senão não dá tempo. Aí diz assim o versículo 13: e soprando o vento sul brandamente. Vento sul era um vento favorável. Lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando a região de Creta. Vamos entender o verso 10 e o verso 13. No verso 10, o homem de Deus está dizendo: vamos ficar. No verso 10, o homem de Deus está dizendo: essa navegação será incômoda e trará dano. Mas aí soprou um vento sul brandamente. Quem está entendendo? Soprou um vento sul brandamente. Então o marinheiro pensou: é a nossa hora. Não importa o que Paulo falou, não tem nada a ver com o que Paulo falou. O que importa é que agora está soprando um vento sul brando. A gente tem que ter cuidado com as sutilezas, porque nem tudo que parece ser é. Eles não levaram em conta a palavra de Deus. Eles levaram em conta um fenômeno da natureza que parecia favorável. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Que parecia favorável. E por causa disso, iniciaram essa navegação. Mas olha o versículo 14. Mas não muito depois. Deu nela um quê? Pé de vento. Chamado o quê? Euraquilão. O vento Euraquilão, que é o mesmo de que um vento incontrolável, que é o mesmo de que um tufão veio sobre a embarcação. Quando eles pensavam que estavam seguros, quando eles pensavam que tinha paz, então repentinamente se levantou contra eles Euraquilão, o vento tufão, o vento impetuoso, o vento arrebatador. Olha o que diz o versículo número 15: e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão tudo, nos deixamos ir à toa. Sabe o que aconteceu? Quando eles pensavam que estavam seguros, preste atenção nisso. Quando eles pensavam que tinham o controle do navio, quando eles pensaram que o braço deles eram fortes e suficientes para manter a embarcação segura, aí veio sobre eles o Euraquilão, o vento tufão impetuoso. E o que aconteceu? Primeiro, eles não conseguiram controlar a embarcação. O versículo de número 15 diz que eles foram arrebatados. Ou seja, eles ficaram à deriva. Nada que eles fizeram foi capaz de ajudá-los contra o vento impetuoso. Eles não conseguiram controlar o barco, eles não conseguiram controlar a direção,
e ficaram entregues e ficaram rendidos. Versículo 17. Lucas descreve esse momento dizendo assim: usaram de todos os meios. Olha o que eles fizeram: cingiram o navio. Sabe o que é que eles fizeram aqui? Eu estava lendo o teólogo hoje à tarde. O que eles fizeram aqui foi amarrar o casco do navio para ele não estourar. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram cordas e amarraram a proa com a polpa, passando pelo convés, para que o navio não quebrasse ao meio. Lembra do Titanic? Para que o navio não quebrasse ao meio. Aí o versículo 17 está narrando exatamente isso. Amarraram o navio, cingiram o navio, o casco do navio, a proa e a polpa do navio. Versículo 18: andando nós agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte começaram a aliviar o navio, jogando cargas ao navio. Versículo 19: ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançávamos ao mar a armação do navio. Versículo 20: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Aqui agora eu vou entrar no que Paulo foi mais especial nessa passagem bíblica. Não tem mais solução. Preste atenção, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Eu já fiz tudo o que dava para fazer. Todos os nossos recursos, todo o nosso entendimento sobre navegação, tudo fizemos. Já aliviamos a embarcação, já jogamos carga no mar. Tudo fizemos, mas nós estamos irremediavelmente perdidos no mar. E aí a Bíblia diz: depois que eles esgotaram todos os recursos, eles perderam a esperança, dizendo: não tem para nós mais salvação. Aí Paulo aparece, porque se revelam os grandes homens de Deus na crise. Paulo poderia, como um prisioneiro, ficar escondido no seu lugar, sofrendo enjoos, sendo lançado para lá e para cá, dentro do navio. Mas Paulo não podia deixar de ser um canal de Deus para abençoar e ministrar vida a favor daquelas pessoas. E eu fico muito admirado com o que Paulo vai dizer, e na verdade disse, a partir do versículo de número 21. Primeiro Paulo deu um puxãozinho de orelha. Achei foi bom. Achei bom. Paulo diz: eu falei para vocês que não era para viajar agora. Eu falei lá em Creta para vocês que não era hora. Está aí no versículo 21. Que não era hora. Por causa do inverno, não é tempo propício para uma viagem dessa natureza. Eu aconselhei vocês, mas vocês não deram crédito à minha palavra. Por isso que nos sobreveio esse incômodo e nós estamos à beira de uma perdição. Versículo 21 aí, Paulo falando. Eu achei foi bom. Mas agora versículo 22. Quem tem coração de pastor é assim, tá bronca, mas depois vem e cura, né? Aí Paulo diz: mas agora, agora. A tempestade está lá. Eles estão desesperançados. Mas Paulo tem uma mensagem dizendo: mas agora eu quero ministrar uma palavra de bom ânimo para vocês. Bom ânimo? Esse crente é demais. A gente está aqui, em qualquer momento nós vamos morrer. Nosso navio vai afundar. A gente está irremediavelmente perdido. E agora chega esse crente dizendo: é para ter bom ânimo. Como assim? Ter bom ânimo? Aí Paulo começa a dizer: porque não vai perder a vida
de nenhum de vós. Quem pode dar glória a Deus por isso? Paulo disse: não vai morrer ninguém. Tem que ter coragem, hein, irmão, para falar uma coisa dessa, dentro de uma situação dessa. Paulo disse: pode ficar em paz, porque não vai morrer ninguém. Só que olha a contrariedade: não vai morrer ninguém, só vai se perder o navio. Ô gente, como é que vai acontecer isso? Não vai morrer ninguém, mas o navio já era. Não vai morrer ninguém, mas o navio não salva. Não vai morrer ninguém, mas o navio vai afundar. Como que tu sabe que não vai morrer ninguém se o navio vai se perder? Aí Paulo diz, aí é que eu achei admirado, foi aqui, versículo 3. Aí Paulo diz assim: porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Eu estou no barco, arrebatado pela tempestade. Eu estou no barco irremediavelmente perdido. Eu estou no barco que não tem mais salvação, mas ainda de noite o anjo do Senhor me visita e fala comigo. Eu não estou sozinho, você não está sozinho. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você levante nesta noite a tua cabeça com esperança. Mesmo que na vida você esteja se sentindo assim, como um barco, ou dentro de um barco agitado por um mar bravio, mas eu quero te dizer: Deus está contigo, você não está só. A visita de Deus é real e Ele tem uma mensagem de esperança para você. Vai ter vida, tem solução, tem cura, tem libertação. Receba essa verdade em nome de Jesus nessa noite. Enquanto todo mundo estava agitado, desesperado, enjoado, incomodado, com ânsia de vômito, sem se alimentar, eles ficaram 14 dias sem comer direito. 14 dias sem comer direito. 14. E Paulo disse: mas o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo aqui nesse barco essa noite. Oh, ele é um amigo fiel. Muitos amigos no dia da tempestade fogem, mas ele no dia da tempestade vem. Ele vem ao nosso encontro para nos ajudar e falar conosco. Quem pode agradecê-lo por isso? Não vai morrer ninguém. Aí Paulo começa a motivá-los. E por isso que eu disse, ministrando vida na tempestade, ministrando vida no meio da tribulação, ministrando vida na angústia, ministrando vida para aqueles que estão tristes. Deus está te chamando para isso, meu irmão. Ele diz no versículo 24: eu serei apresentado a César. Deus falou comigo. Diga bem alto: é necessário para vencer a luta, a gente crê, sem duvidar nem um pouquinho, naquilo que Deus fala com a gente. Deus falou com Paulo: é necessário, meu servo, você ser apresentado a César. Ah, é, Senhor? É, então eu não vou morrer nesse mar. O navio pode até afundar, mas eu de alguma forma vou sobreviver, porque Deus falou comigo que eu vou ser apresentado a César. É preciso crer naquilo que Deus fala para ser vitorioso. Aí Paulo continuou. O tempo não permite, meus irmãos. Ele declara no verso 25 que acreditava que ia ser assim, porque foi assim que Deus tinha falado com ele. E aí o versículo 27 diz: quando chegou a 14ª noite, 14 noite, sendo impelidos de uma banda para outra no mar, lá pela meia-noite os marinheiros suspeitaram que estavam próximo de alguma terra. Possivelmente eles começaram a ouvir, marinheiro experiente, começaram a ouvir a quebra das ondas. Diz: ó, a gente está perto de alguma terra. É o que está aí no versículo de número 27.
Então eles começaram a experimentar a profundidade das águas, versículo 28. Experimentar a profundidade das águas. E lançaram o prumo, 10 braças de água. Lançaram, depois de alguns metros novamente, 15 braças de água. E temendo que pudesse ficar muito raso, que eles pudessem ser precipitados em alguns rochedos, eles então lançaram da polpa, versículo 29, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Versículo 30, procurando porém os marinheiros fugir do navio, eles procuravam fazer o quê? Fugir do navio, e tendo já deitado o batel aqui é o barco salva-vida. Quem assistiu o Titanic sabe, viu lá, né? O barco salva-vida, é aquele barquinho que vai pendurado no navio, é o batel, o barco salva-vida. Aí desceram o batel, porque eles procuravam fugir do navio. Aí entra o versículo 31, Paulo aparece de novo. Paulo é bênção demais. Paulo aparece de novo e disse para o centurião e também para os soldados, versículo 31, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Se eles saírem do navio, eles vão morrer. Meu Deus do céu, que confusão. Primeiro ele disse, o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Agora ele diz, quem sair do navio antes da hora, morre, não vai viver. Está dando para entender? O navio vai afundar, mas tem a hora certa de abandonar o navio. Deus está dizendo para você, tem tempo certo, determinado, para essa luta terminar. Não fuja agora, não saia do navio agora, espere o comando de Deus, porque quando você sair desse processo, debaixo do comando de Deus, tem uma terra segura esperando por você, e vai ser vitória na certa. Aí os soldados chegaram, os soldados cortaram as cordas, e o batel foi embora, os barquinhos foram embora. Eles permaneceram no navio. No outro dia, e eu quero encerrar, pena que o tempo não vai permitir. No outro dia, eu vou adiantar bastante aqui. Quando o dia clareou, eles viram uma terra. Eles não sabiam ainda que era a ilha de Malta, mas eles baixaram a vela. Depois, no versículo 40, dizer que eles adiantaram só mais um pouquinho, levantando a vela. Logo em seguida eles baixam a vela. Eles também descem as âncoras. E quando eles agora estavam seguros, a Bíblia diz que a polpa do navio já estava, a essa altura, já estava estraçalhada, já tinha acabado a polpa, só tinha proa, a parte da polpa já estava toda quebrada, mas eles já estavam vendo terra. Aí os soldados disseram, vamos matar todos os prisioneiros. Olha que confusão, porque diziam assim, eles vão fugir, e se nós tivermos chance de nos apresentar algum dia a César, César vai nos matar por deixar os soldados fugir. Então a gente mata os soldados e diz, ninguém fugiu, a gente matou todo mundo. Mas Deus já tinha entrado no coração do centurião. Deus vai usar pessoas que você nem imagina para te ajudar. Você vai chegar naquela repartição e Deus vai levantar uma pessoa e ela vai te ajudar. Aleluia. Aleluia. A dizer que uma autoridade determinará uma pessoa ao teu respeito para te ajudar, e essa pessoa é a pessoa que Deus vai canalizar ao teu encontro para você ser vitorioso. Quem recebe a palavra dê glória, quem acredita dê glória. Deus usou o centurião, porque a Bíblia diz que o centurião já tinha simpatia por Paulo. E por que o centurião tinha simpatia por Paulo? Porque ele começou a guardar no coração tudo que Paulo foi na viagem.
Paulo não foi reclamão, Paulo não foi brigão, Paulo não foi chato, Paulo foi profeta. Paulo diz: vai viver, até agora estava todo mundo vivo. Paulo diz: vai ser assim, até agora estava acontecendo como Paulo diz. Ele diz: esse homem não pode morrer, a gente precisa dele na viagem. Então foi impedido que os prisioneiros fossem assassinados, executados. E aí a Bíblia diz que eles, os que nadavam, foram a nado para Malta. Os que não sabiam nadar, está aí no final do trecho, foram em tábuas, né? Versículo 40 diz que empendurados em tábuas, né? Eles foram restos da embarcação, eles foram nadando e finalmente, versículo 44, chegaram à terra a salvo. Chegaram à terra a salvo. Por que esse momento é o momento de glorificar a Deus? Olha aqui, olha para mim. Uns chegaram a nado, outros chegaram a reboque, mas chegaram salvos. Uns chegaram a nado, outros chegaram a reboque, mas ninguém morreu. Todo mundo sobreviveu. Satanás perdeu, o vento ficou para trás, e quem prevaleceu foi a palavra de Deus na boca do apóstolo Paulo: ninguém vai morrer, porque o Senhor falou comigo. Vocês me dão 5 minutos para eu encerrar, ou quer que eu pare aqui agora? Só 5 minutos. Quando eles entraram na ilha de Malta, a Bíblia diz que os bárbaros vieram ao encontro deles. Na verdade, bárbaros aqui não eram homens, entre aspas, selvagens, como alguém pode imaginar por causa do termo bárbaro. Os gregos, eles tinham o hábito de denominar bárbaro qualquer pessoa, de qualquer aldeia, de qualquer ilha, qualquer estrangeiro que tivesse o seu próprio dialeto. Então qualquer povo que tivesse o seu próprio dialeto, mesmo que eles já fossem civilizados, os gregos denominavam-os de bárbaros. Mas o versículo 2 diz que esses tais bárbaros, eles foram humanos, porque eles chegam debaixo de chuva, debaixo de muito frio. Isso fala do sofrimento herdado pelas noites de tempestades. E diz a Bíblia que os bárbaros acenderam uma fogueira para que eles pudessem acomodar e descansar da chuva e do frio. Eu vejo aqui Paulo e os seus companheiros de viagem, mesmo muitos deles que eram assassinos, entrando na ilha de Malta. E eu vejo aqui o cuidado de Deus por causa de Paulo, também por causa de Lucas, preparando uma fogueira. Vocês não morreram na tempestade no mar, vocês também não vão morrer de frio na terra seca. Deus vai preparar alguém para cuidar da sua necessidade em qualquer lugar que você pisar a planta do teu pé. Porque o Senhor vosso Deus tem determinado na sua eternidade que qualquer lugar que você pisar a planta do teu pé para trabalhar, para viajar, para morar, Ele vai levantar pessoas que vai te ajudar, que vai ser canal de Deus para te ajudar, para te aquecer no dia do frio, para te alimentar no dia da fome, para curar as tuas feridas no dia de sofrimento. É uma profecia. Se você crer, recebe nesta noite. Mas aí tem a questão do espírito voluntário, porque a Bíblia diz que Paulo, possivelmente a fogueira começou a enfraquecer e possivelmente a chama começou a diminuir. Aí Paulo foi buscar gravetos, pedaços pequenos de lenha, para colocar na fogueira.
Aí a Bíblia diz assim, preste atenção nisso, Deus tem uma palavra para você. A Bíblia diz assim: uma víbora que fugia do calor do fogo. É por isso que a igreja não pode faltar fogo. Igreja fria tem víbora, mas igreja fervorosa, a víbora vai embora, porque víbora não gosta de fogo. Oh, glória! Aí a Bíblia diz assim que a víbora fugia do calor do fogo, da fogueira. E foi nessa hora que Paulo pegou os gravetos. E quando ele levantou os gravetos, a víbora estava grudada na sua mão. Olha como Satanás tentou matar Paulo de qualquer jeito. Tentou matar Paulo de qualquer jeito. Aí quando os bárbaros viram, está no versículo 3 do capítulo 28. Quando os bárbaros viram a víbora pendurada na mão de Paulo, a Bíblia diz que os bárbaros começaram a censurar Paulo. E começaram a dizer, versículo 4, certamente esse homem é um assassino. Certamente esse homem é um homicida. E por que eles diziam isso? Porque os habitantes da ilha de Malta, eles acreditavam numa deusa chamada Dike. A deusa Dike, para eles, personificava a justiça e a vingança. Então, quando Paulo entra na ilha de Malta, escapando de um naufrágio, ok, tudo bem. Mas quando ele já está em Malta e é picado por uma víbora, então eles entenderam. Então a deusa Dike reconhece que ele é assassino, que ele é homicida. Então, se ele escapou da morte no mar, a deusa Dike quer que ele seja punido em terra. E aqui é que entra uma grande vitória. Porque a Bíblia diz que Paulo sacudiu a víbora, versículo 5. E ele sacudiu a víbora no quê? No fogo. E a víbora morreu, porque víbora não gosta, não aguenta fogo. Morreu no fogo. E aí diz versículo 5: e não apareceu em Paulo nenhum mal. Amém, porque entenderam. Mas os bárbaros, versículo 6, mas os bárbaros esperavam que viesse a inchar, ou então que Paulo a qualquer momento, repentinamente, caísse morto. Aí versículo 6 eu gosto mais. Mas tendo esperado já muito tempo, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diz: esse homem só pode ser um Deus. Olha que contraste. Vai inchar. Vai inchar. Eles conheciam o tipo de serpente. Eles eram nativos daquela ilha. Vai inchar. Não inchou. Vai morrer. Não morreu. A Bíblia diz que eles esperaram. Sabe o que é a pessoa ficar esperando? Diz que em qualquer momento ele sofre um ataque fulminante e cai morto. E o tempo esgotou. E Paulo não inchou. E Paulo não morreu. Porque Deus cancelou o veneno da víbora na carne de Paulo. Deus está ministrando essa palavra para nós aqui nessa noite. Deus está, pegue essa palavra. Se você tiver coragem, levante uma das suas mãos para receber a ministração da palavra de Deus nessa noite. Deus está anulando o veneno da víbora. Não vai te causar nenhum dano. Você vai sobreviver. Vão esperar você emagrecer, você não vai emagrecer. Vão esperar você amarelar, você não vai amarelar. Vão esperar você cair, você não vai
Quando eu era menino, passou um cidadão lá na nossa região e ele desentendeu com meu avô e ele foi embora jurando meu avô. Passado uns dias, apareceu na casa do meu avô materno, um sapo, um cururu, com a boca costurada, obra de feitiçaria. Mas meus avós já eram crentes, clamaram o sangue de Jesus, repreendeu Satanás e jogou o sapo fora. Passado muitos meses, aquele cidadão voltou. Meu pai estava assim à beira da estrada e ele olhou assim para a casa onde meu avô morava e não viu ninguém, a casa estava fechada. E ele abordou meu pai e diz assim: o senhor pode me falar sobre os moradores desta casa? Meu pai diz: estão todos bem? Eles não ficaram doentes? Meu pai disse: não. Nenhum dos dois morreu? Meu pai disse: não. Deus vai anular o veneno da víbora. Você vai sobreviver. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.